E se eu lhe dissesse que as cidades onde vivemos guardam um segredo oculto bem debaixo dos nossos pés? Um mistério tão evidente que, paradoxalmente, deixou de nos chamar a atenção. Ao passear pelos centros históricos de cidades antigas, seja em Ouro Preto, Salvador ou Recife, você já deve ter notado algo estranho: janelas do térreo quase engolidas pelo asfalto, portas que levam a paredes de terra compactada, andares inteiros com detalhes arquitetônicos refinados, agora enterrados metros abaixo do nível atual das calçadas. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil e repete-se da Europa à Ásia, tão naturalizado que ninguém mais questiona. Nos dizem que é o stratum culturale, o acúmulo secular de lixo, entulho e poeira. Ou que os prédios, com o peso dos séculos, simplesmente afundaram. Mas pense comigo, por que arquitetos do passado projetariam fachadas elaboradas, portais monumentais e vitrais decorados para que, em poucas décadas, tudo fosse coberto pela terra? Por que esse tal stratum cresceu vários metros nos últimos 200 ou 300 anos, quando, nos milênios anteriores, mal chegava a alguns centímetros? E como explicar que centenas de cidades, em continentes distintos, com solos e climas diferentes, apresentem a mesma anomalia ao mesmo tempo? As perguntas se multiplicam, e as respostas, quando existem, soam frágeis. Esse é apenas o primeiro fio de um novelos muito mais complexo. Se algo foi capaz de soterrar cidades sob camadas de argila e areia, seus vestígios deveriam estar além dos limites urbanos, em lugares onde, teoricamente, só a natureza dita as regras. Vamos então para as florestas, esses supostos arquivos vivos da história do planeta. Olhe ao redor, mesmo nas regiões mais remotas da Amazônia ou nos confins da taiga siberiana, a maioria das árvores não passa de 200 ou 250 anos. Onde estão os patriarcas milenares, os carvalhos e pinheiros que deveriam contar séculos de existência? Espécies como o ipê ou o jequitibá podem viver por eras, mas seus exemplares ancestrais são raríssimos. Mais intrigante ainda, muitas matas atuais parecem plantadas por mãos humanas, com árvores alinhadas em padrões geométricos quase perfeitos. Agora, observe fotografias do final do século XIX. Vastas áreas que hoje são cobertas por florestas densas aparecem como terras nuas, praticamente desprovidas de vegetação. Se os bosques foram reiniciados em escala global, o que dizer das regiões onde o tempo deveria ter parado, os domínios do permafrost, as tumbas geladas que preservam mamutes e outros gigantes pré-históricos? O mais surpreendente não são seus ossos, mas o que há dentro deles. Em seus estômagos, encontram-se restos de plantas tropicais, intactas. Esses animais foram surpreendidos por algo tão súbito que não tiveram tempo nem de terminar sua última refeição em um mundo onde o clima era ameno, quente, radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Que força seria capaz de apagar florestas centenárias da noite para o dia e, ao mesmo tempo, congelar continentes inteiros, transformando-os em um freezer colossal? A resposta pode estar não apenas na magnitude dessa força, mas em seu instrumento, a água. Imagine uma onda tão monstruosa que arrancasse a camada superficial da Terra e a arrastasse por milhares de quilômetros. Parece ficção, mas as cicatrizes geológicas do planeta contam outra história. Em vastas áreas da Eurásia, o solo foi literal rasgado até a rocha-mãe, como se uma lâmina gigante tivesse cortado camadas de calcário, arenito e terra fértil. Enquanto isso, no sul, encontramos o oposto, um excesso de sedimentos, justamente aquela areia e argila que faltam no norte. Isso não parece obra do acaso, mas sim o resultado de um deslocamento massivo de massa, como se uma correnteza avassaladora tivesse varrido tudo de norte a sul. E há mais, lagos impossíveis. Tome o Qinghai, na China, um espelho d'água salgado a mais de 3.000 metros de altitude. Como volumes tão grandes de água salobra chegaram ao topo de um planalto? Inundações comuns não explicam. Mas tudo faz sentido se considerarmos que uma parede d'água oceânica, com força descomunal, transbordou sobre cadeias de montanhas, deixando para trás essas as cicatrizes assalgadas em lugares improváveis. Os sinais estão na terra, nas florestas, no gelo. Será que nossos antepassados nada viram? Claro que viram e nos deixaram mensagens, mas esquecemos como decifrá-las. Essas pistas estão onde menos esperamos, na arte que julgamos fantasia, nas palavras que repetimos sem refletir. E se a maior catástrofe da história recente foi tão traumática que a humanidade preferiu apagá-la da memória? A memória, porém, é teimosa. Ela vaza pelas frestas da história oficial e explode em formas inesperadas, como na pintura do século XIX conhecida como arruinismo.
Nessas telas, não há paisagens imaginárias, mas cenas hiperrealistas, cidades grandiosas da antiguidade semi-enterradas sob lama, colunatas cercadas por água, palácios onde brotam árvores jovens entre as ruínas. E, no meio desse caos, pessoas comuns tentando reconstruir a vida, lavando roupas em anfiteatros alagados, adaptando salões nobres em estábulos. Seriam esses artistas meros sonhadores ou, na verdade, cronistas de uma realidade que ainda estava fresca em suas mentes? As evidências não param por aí. Elas estão também nos livros, na própria língua. Lembre-se da literatura russa do século XIX. Críticos como Vissarion Belinsky e escritores como Ivan Goncharov descreviam o período anterior a Pedro, o Grande, com um termo estranho, diluviano. Hoje, interpretamos isso como uma metáfora para antigo ou um ultrapassado. Mas e se não for uma figura de linguagem? E se for um eco literal de um dilúvio real, um divisor de águas entre um mundo que desapareceu e outro que nasceu de suas cinzas? Essa palavra é uma chave que perdemos a capacidade de girar. Agora, junte todas as peças: cidades soterradas, florestas com menos de 3 séculos, gigantes congelados em pleno banquete, solos arrancados de um continente e depositados em outro, pintores que retratam catástrofes com precisão fotográfica, escritores que usam um termo que pode ser muito mais do que uma alegoria. Todos esses fios, por mais distintos que pareçam, convergem para um mesmo ponto. Vamos montar esse quebra-cabeça e ver que imagem do passado emerge quando os fragmentos finalmente se encaixam. Porque, quando olhamos o conjunto, a história que nos contaram começa a desmoronar e outra, muito mais surpreendente, vem à tona. De repente, o quadro deixa de ser um amontoado de coincidências isoladas. As cidades soterradas não são apenas camadas arqueológicas, são tumbas de um mundo engolido pela terra. Florestas jovens não nasceram da mão do homem, mas brotaram onde antigas selvas foram varridas da noite para o dia. Mamutes congelados em pose de terror não são frutos de uma evolução lenta, mas vítimas de um fim abrupto, tão rápido que nem tiveram tempo de decompor-se. Solos arrasados até a rocha-mãe e lagos salgados no topo de montanhas não são caprichos da natureza, mas cicatrizes de uma onda devastadora que varreu continentes. E as telas dos mestres renascentistas, com seus céus em chamas, e os escritos dos poetas, com suas metáforas de dilúvios e trevas, não são ficção. São ecos distorcidos de quem esteve lá. Tudo se encaixa. Tudo aponta para um mesmo evento. Entre 200 e 300 anos atrás, algo de proporções bíblicas abalou o planeta. Uma catástrofe de água, lama ou fogo, ou talvez os três, que apagou florestas milenares, enterrou cidades sob metros de sedimentos, reescreveu o clima e obrigou os sobreviventes a reinventar a civilização sobre escombros. Não afirmamos que esta é a verdade absoluta. Afirmamos que os fatos, quando reunidos, desenham um retrato radicalmente diferente daquele que nos ensinaram. Um retrato de um mundo que, há poucas gerações, foi varrido por um cataclismo tão violento que a humanidade teve de se reconstruir do zero, como quem ergue uma casa sobre as ruínas da anterior. A história oficial não responde a essas perguntas. Talvez porque quem a escreveu não quisesse que lembrássemos do que veio antes. Mas apagar todas as marcas é impossível. Elas estão por toda parte, nas janelas em arco de prédios que não deveriam existir, nos vazios inexplicáveis de certas paisagens, nas fotografias antigas que mostram algo errado no horizonte. Está na própria estrutura do nosso mundo, como ossos de um esqueleto que insistem em aflorar. E você? Já notou alguma anomalia no lugar onde vive? Uma rua que parece mais antiga do que a cidade, uma lenda local sobre uma grande água, um edifício cujo estilo não combina com nenhuma época conhecida? Compartilhe. Porque, quando juntamos as peças, o passado deixa de ser um mistério e se torna um aviso.